Um hino lindo, num dia lindo. Tudo lindo. Mais lindo ainda é porque está chegando cada vez mais perto, sabe, Gi, da Roberta voltar para casa. Ela volta à casa da avó, da mãe dela já. Agora, terça-feira, não vejo a hora da minha esposa chegar logo. Saudade daquela mulher. E a filha chega logo, logo, viu? Também. E vai ficar tudo mais lindo ainda. Tudo mais lindo. Bom, nós estamos na nossa sequência, no nosso estudo, sobre qual é o tema dos nossos estudos mesmo aos domingos? Os profetas. Nós já estudamos sobre Isaías, já estudamos sobre Jeremias e hoje Ezequiel. Eu não sei se você gosta desse livro. O que eu posso dizer é o seguinte: se você gosta de profecias, você precisa conhecer esse livro. Porque boa parte das referências que temos no livro do Apocalipse sobre o Antigo Testamento estão em Ezequiel. Ezequiel tem uma boa quantidade de ilustrações sobre o livro do Apocalipse. A gente vai ver algumas agora e em seguida veremos outras quando formos estudar Apocalipse em próximas séries que faremos. E eu quero começar esse estudo pedindo a você que curve a fronte. Vamos orar ao Senhor. Mais uma vez levantamos a voz a Ti, Pai, pedindo Tua iluminação. Não abriríamos a Tua palavra sem a Tua bênção, pois queremos entendê-la, em nome de Jesus. Amém. Então vamos para alguns dados gerais do livro de Ezequiel. O primeiro deles, o significado do seu nome, pode significar Deus é fortaleza ou aquele que Deus fortalecerá. Ambas as traduções são coerentes. Deus é fortaleza ou aquele que Deus fortalecerá. O tema geral do livro pode ser resumido como o Deus que vê e se importa. Deus ouve e se importa. É o tema geral do livro. Deus ouve e se importa. Ezequiel foi profeta nos dias dos reis Jeoaquim, que foi quem sofreu a primeira invasão babilônica. Nos dias do rei Joaquim, quando aconteceu a segunda invasão de Babilônia, inclusive foi nessa invasão que Ezequiel foi deportado para a Babilônia. E também no período de Zedequias, onde aconteceu a terceira e última destruidora invasão. O tempo de seu ministério foi curto. Ele começa o seu ministério profético em 593 e termina quando? 570. 23 anos, cerca de 23 anos de ministério. Ele teve outros companheiros, Naum, Abacuque, Zofonias, Ezequiel, Daniel e Obadias. E se você está gostando desse estudo, na quarta-feira nós temos o culto lá no Lagoa Bonita. E nessa próxima quarta nós vamos estudar Zofonias. Então, não sei se você sabia que esse profeta está na Bíblia, Zofonias. Se você quer saber mais sobre ele, quarta-feira, 19 horas, lá no Lagoa Bonita, no salão de festas do Lagoa Bonita. Você é nosso convidado. Ele era descendente de sacerdotes. Lá em Ezequiel capítulo 1, verso 3, vai dizer que ele era filho de Buzi, sacerdote. E é importante você gravar isso. Ele era sacerdote. O que ocorre com Ezequias, ocorre entre a segunda e a terceira invasão babilônica. O ministério dele é entre a segunda e a terceira invasão babilônica. O seu ministério profético, ele não ocorre em Babilônia cidade, mas sim região, pois ele é um profeta às margens de um rio chamado Quebar, aonde ficaram um grupo dos que foram deportados. Ele não morava na cidade de Babilônia em si, mas sim em uma comunidade
antes da cidade. E ali é que ocorre o seu ministério. O que nós vamos perceber um pouco mais à frente é que as visões proféticas de Ezequiel não acontecem em Quebar, mas acontecem em Jerusalém. Interessante, muito interessante isso. No capítulo 1, verso 1, nós vamos estudar isso também um pouquinho mais à frente, vai começar dizendo que no 30º ano, e às vezes podemos nos perguntar, 30º ano do quê? E a gente vai ver isso logo à frente. Deus ordena que esse profeta, ordena que ele não chorasse a morte da esposa. Olha isso. Já pensou? Deus chegou para esse profeta e falou assim, olha, vamos ler isso? Vá comigo a Ezequiel capítulo 24. Vamos juntos. Ezequiel capítulo 24, verso 15 a 18. Ezequiel 24, 15 a 18. Está aí? Acompanhe comigo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, maneira com que ele chama Ezequiel em todo o seu livro. Eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés. Não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde, o que está escrito aí em sua Bíblia? Morreu a minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Já pensou? Deus chega para o profeta e fala assim, é o seguinte, o que te traz alegria aos olhos vai morrer, e você não vai chorar, não vai ficar de luto, você vai ficar em silêncio. E como você acha que o povo reagiu a isso? Esse povo já tinha vivido as profecias de Isaías, onde Deus fez do profeta a sua pregação, a vida do profeta. Jeremias também. E olha a continuidade, no verso 19, vai dizer assim, olha, então me disse o povo, não nos farás saber o que significam essas coisas que estás fazendo? O povo já sabia que Deus tinha sua forma diferenciada de se comunicar, onde a vida do profeta também era sua mensagem. Existem algumas discussões, não sei se relevantes ou irrelevantes, sobre o que é mais importante, a mensagem ou o mensageiro? O que é mais importante, a mensagem ou o mensageiro? Na opinião popular, a mensagem é mais importante. Mas na opinião bíblica, o mensageiro é tão importante quanto sua mensagem. E nós vamos entender aqui no livro de Ezequiel por que isso. E Ezequiel, então, nos versos seguintes, ele explica que essa é uma ilustração do que acontecerá ao povo. Deus verá seu povo ser devorado por Babilônia, mas ele não vai fazer luto, ele não vai chorar, ele vai sofrer em silêncio. E como seria essa invasão? De súbito, assim como foi a morte de sua esposa. Uau! Deus demonstrando em sentimentos humanos o que ele sente, para que você entenda o que ele sente. Já pensou nisso? Deus mostrando na vida humana, nos sentimentos humanos, o que ele sente, para que você entenda como ele se sente. É isso. É um Deus que tem vontade de explicar as coisas, ele quer deixar claro. Outra coisa que Deus ordena a Ezequiel, ordena que coma um livro. Vamos lá? Ezequiel capítulo 2, verso 8. Ezequiel capítulo 2, você está com sua Bíblia aberta? Vamos juntinhos lá, Ezequiel capítulo 2, verso 8. Achou? Ezequiel 2, 8. Você que está aqui encontrou, você que está em casa, acompanha aí na sua Bíblia também, no seu celular, onde você estiver. Vai começar dizendo assim: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo.
Não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá a comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na minha boca era doce como o mel. Isso te lembra algum outro texto? Qual texto te lembra? Apocalipse. E você lembra o que Deus manda João fazer em Apocalipse capítulo 10? Deus dá o livro para João e fala assim: come. E qual a diferença de Ezequiel para João? Aqui Ezequiel come e o livro é o que na boca dele? Doce. E quando João come o livro em Apocalipse 10, o que é o doce? O que é o livro na boca dele? Mas se torna amargo quando chega no estômago, e tem uma explicação sobre isso, e se você tem curiosidade sobre isso, não perca nossa série sobre Apocalipse, porque hoje nós estamos falando sobre os profetas. Sabe o que me encanta aqui? Para Ezequiel pregar a mensagem, primeiro o que ele deve fazer? Se alimentar da mensagem. E quando ele vai falar, ele não fala de algo que está fora dele, ele fala de algo que faz parte dele. Isso para mim é lindo. Ele não fala, ele não explica de algo que está fora dele, mas ele fala de algo que faz parte da vida dele. A mensagem agora faz parte dele, e a vida dele é a mensagem. E aí volta a pergunta: quem é mais importante, a mensagem ou o mensageiro? Os dois, porque mensagem e mensageiro são um só. E pensando nisso, nós deveríamos nos preocupar muito com o nosso testemunho pessoal. Porque quando as pessoas veem você como um servo de Deus, elas não querem apenas que as suas palavras sejam palavras de um servo de Deus. O que se espera? Que a sua vida seja a vida de um servo de Deus. Que as suas contas sejam contas de um servo de Deus. Que não deva nada a ninguém. Que seja fiel. Que o marido que diz que ama a esposa seja fiel a ela. E a esposa que diz ser fiel ao marido seja fiel a ele. Que o homem que aceita Cristo e se alimenta da palavra de Deus, ele tem sabedoria para educar os filhos, porque ele não educa os filhos a partir de qualquer coisa, ele educa a partir do que ele se alimenta. Eu tenho repetido isso nesse final de semana. Não há diferença entre o que aconteceu na Inquisição e o que tem acontecido agora. A diferença é que na Inquisição a Bíblia foi tomada, então não podia ser lida. Hoje, a Bíblia não é lida, mesmo sem ser tomada. O problema não é tomar ou não, o problema é o acesso ao conhecimento que Deus revela em sua palavra. Porque se não lermos, se não estudarmos, nossas ações serão iguais ou piores às que já foram feitas. Ezequiel apresenta um Deus que vê e se importa. Quer ver isso? Vamos lá para o capítulo 8. Você está percebendo que a cada domingo nós gastamos mais tempo com o texto bíblico em si do que com informações periféricas. Isso é proposital. Eu quero que você tenha acesso, leia a Escritura e entenda. Olha o capítulo 8, a partir do verso 1. Você está comigo? Diz assim: no 6º ano, no 7º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim.
Olhei, e eis uma figura como de fogo desde os seus lombos para cima, e também fogo dos seus lombos para baixo, como o resplendor de um metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Olha isso. Ezequiel está lá sentado, conversando com os líderes daquela comunidade, às margens do rio Quebar, e de repente ele tem uma visão. Deus o toma pelos cabelos e o leva para onde? Para onde Deus o leva? Jerusalém. E olha o que diz no verso 4. Eis que a glória do Senhor Deus estava ali, como a glória que eu vira no vale, lá no capítulo 1. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. O que Ezequiel vê? O que Deus mostra para ele? A primeira coisa que Deus mostra, qual é? É um ídolo que foi colocado dentro da casa de Deus. E Deus diz que ele tem o que dos ídolos aqui? Ciúmes. O que é ciúmes? O que é ciúmes? Quando alguém sente ciúme? Quando você percebe que o outro está tendo mais atenção que você. E nós ficamos muito irados ou chateados ou magoados, não com o outro, mas com aquele que te provocou o ciúme. Sabe, Isaías, Jeremias e Ezequiel vão dizer que Deus tem ciúme dos ídolos e os odeia. Deus tem ciúme dos ídolos e os odeia. O verso 5 vai dizer: e me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava uma imagem dos ciúmes à entrada. Olha isso. Sabe uma coisa? O pano de fundo de Deus revelar isso para Ezequiel, sabe qual é? Deus quer mostrar para Ezequiel por que ele está fazendo o que ele está fazendo. Deus quer mostrar para Ezequiel por que ele está fazendo o que está fazendo. Então Deus está falando assim: Ezequiel, sabe por que eu vou destruir essa cidade? Sabe por que eu estou fazendo isso? Eu vou te mostrar. E o que me chama a atenção é que Deus leva Ezequiel para onde mesmo? Para o santuário. E onde está a imagem que provoca a ira e os ciúmes do Senhor? Onde ela está? Do lado do quê? Do altar. Do primeiro altar que queimava dia e noite, simbolizando a graça do Senhor. Eles estavam trocando a graça pela frieza dos ídolos. O fogo de Deus pelo gelo dos ídolos. A viva presença do Senhor pelo silêncio sepulcral de um ídolo feito por mãos de homem. O vivo pelo inexistente. E o verso 6 vai dizer: disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Gente, eu fico assim, abismado com a proximidade de Deus conosco. Deus está falando assim: olha o que estão fazendo comigo, porque fazendo isso eles querem me afastar daqui. E por que Deus está se queixando que estão fazendo aquilo para afastá-lo de lá? Por quê? Qual foi a oração de Salomão quando o templo foi inaugurado? Você se lembra? Senhor, faça dessa casa a sua casa, lugar da sua habitação. More aqui, Senhor, a casa é sua. Você ficaria feliz se eu entrasse na sua casa e mudasse todos os móveis de lugar porque eu acho mais legal do meu jeito? Você acharia legal? As mulheres iam surtar. Não é legal. Porque não é minha casa, é a sua.
Agora, sabe o que fizeram na casa de Deus? Colocaram uma adoração que não era de Deus. E Deus está se queixando. Deus falando: olha aqui, Ezequiel, olha o que fizeram. Seus irmãos, olha o que eles fizeram. E olha o verso 7. E ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que estão fazendo aqui. Entrei e vi, eis toda forma de réptil e de animal abominável, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa do Senhor, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Zafã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão um incensário, e subia o aroma na nuvem de incenso. Enquanto você chegava no templo e olhava, você via lá o altar e um ídolo. E como você não tinha acesso ao santuário, você não via o que estava acontecendo lá dentro. Mas quem via tudo que acontecia lá dentro? Deus. E o que Deus mostra a Ezequiel? O que aqueles que se diziam profetas e não são, estavam adorando, escondido do povo, aos animais pintados na parede, rogando a eles por libertação, porque aqui ainda não ocorreu a terceira invasão babilônica. Meu amado amigo, minha amada amiga, presta muita atenção no que eu vou te falar, porque é para o seu bem. Deus vê quem você é fora da igreja. Deus sabe quem você é. Deus vê o que você vê na tela do seu computador quando não tem ninguém em casa. Deus vê. Deus vê o que você tem na tela do seu celular quando você acha que está sozinho e o diabo te leva à tentação. Deus vê, mesmo que ninguém veja. E eu vou dizer para você uma coisa: como pastor, eu não sou detetive. Eu não fico procurando pecados dos outros, não. Porque Deus não me chamou para ser um detetive. Deus me chamou para ser um pastor. E o pastor cuida. Mas ele cuida melhor quando o rebanho reconhece que precisa de ajuda. O problema desse povo e o nosso é que nós não reconhecemos. Nós transgredimos escondido e adoramos em comunidade como se nada tivesse acontecido. E achamos: ninguém sabe, foi escondido, então está tudo bem. Não está, não. Existe um Deus que vê e se importa. O verso 12 vai dizer: então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou essa terra. O silêncio de Deus ocorre de maneira mais frequente quando nós não confessamos a nossa transgressão. Quando nós não falamos com Deus sobre os nossos erros, Deus não fala sobre nossa libertação. A voz de Deus não depende da nossa confissão, mas ela é atrelada ao que falamos com Ele. Você quer ter respostas de Deus? Então confesse a Deus o que Ele vê e nós achamos que o enganamos. As visões do livro demonstram um Deus preocupado em mostrar para que o seu povo o que Ele tem o controle da situação. As visões que Deus mostra em seu livro é para mostrar que Ele está preocupado com a opinião do seu povo.
Vamos a Ezequiel capítulo 1, verso 1. Veja que interessante isso. Por que Deus mostra tudo isso para Ezequiel? Por quê? Por que Deus pega Ezequiel, leva Ezequiel para lá, mostra tudo que está acontecendo no templo em específico? Por que em específico no templo? Por que para Ezequiel? Por que nesse momento? Talvez o capítulo 1 nos ajude. O primeiro verso já é interessante. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. 30 anos do quê? 30 anos do quê? Sabe, quando nós vamos, e eu peço que você anote isso, e em casa você confere, Números, capítulo 4, verso 3, vai nos informar que um levita assumia o serviço sacerdotal, adivinha com quantos anos de idade? 30. Parece que Ezequiel começa seu livro dizendo assim, olha, no ano que eu assumiria minhas responsabilidades no templo, como sacerdote, fui levado embora. Um homem que se preparou desde os 12 anos para o serviço sacerdotal, fez a sua faculdade, se preparou, foi ajudante, quem sabe ajudou seu pai, ensinado por muitos levitas. No ano que ele iria assumir o sacerdócio, o que aconteceu? Ele foi levado embora. Teve seus planos frustrados, totalmente. E não foi por culpa ou incompetência dele, foi por uma situação nacional. Talvez esteja falando aqui com muitas pessoas que estão desempregadas, com problemas, porque não conseguem fazer renda. Pessoas competentes, pessoas capazes, mas por algumas circunstâncias, estão sofrendo as consequências do momento que passamos. Não é por maldade, por incompetência, não é isso. É consequência das circunstâncias que vivemos. Infelizmente. Então, o que nós vamos fazer? Orar a Deus, nos unir em oração e pedir a Deus que faça alguma coisa. Ezequiel, por exemplo, ficou frustrado ao ir para a Babilônia. Ele falou, eu não queria ir, eu queria ministrar, eu estudei para ministrar aqui no templo. E Deus parece que está tão preocupado com esse sonho frustrado de Ezequiel, que Deus fala assim, filho, espera aí que eu vou te mostrar do que eu te livrei. E Deus o pega lá em Quebar, perto do rio Quebar, o traz pendurado pelos cabelos, ele devia ter os cabelos grandes, diferente de mim, Natanael, de outros aí, Natanael. Ele devia ter bastante cabelo. Pega pelo cabelo, leva até o santuário e fala assim, olha o que tem aqui, filho, como você ia me servir desse jeito? Leva até os outros que seriam seus companheiros de trabalho e fala, olha o que eles estão fazendo aí. Ó. Eu não queria você aqui. Aqui não é o seu lugar, filho. Ele deixa de ser um sacerdote no templo do Senhor, sonho de todo levita. Mas ele é mais que isso, ele se torna um profeta, base para o livro do Apocalipse. Deus tem sua maneira estranha de fazer as coisas. O chamado de Ezequiel acontece no capítulo 2, verso 4 a 7. Olha aí, acompanhe o capítulo 2, versos 4 a 7. Vai dizer assim, os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os rostos deles, porque são casa rebelde. Que chamado, hein? O que Deus está dizendo para Ezequiel aqui? Fala, quer gostem, quer não gostem. Porque eles não vão gostar, porque são rebeldes. E qual é a mensagem que Deus dá a Ezequiel em especial? Sua mensagem está no capítulo 16,
um resumo de sua mensagem. Versos 49 a 50. Olha aí, acompanhe. Capítulo 16, versos 49 a 50. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Uau! Uau! Deus está falando com quem aqui? Quem é o reino ainda que está em pé, recebendo essa profecia? O reino do sul, Judá. E Deus chama Judá de irmã de quem? De Sodoma. Quais eram as ações de Sodoma? Você vai descobrir agora. Muitos costumam dizer que o problema de Sodoma era a homossexualidade. E é difícil afirmar isso totalmente. Porque o que acontece em Sodoma não é homossexualidade. O que acontece em Sodoma é abuso. É abuso. Os homens, você se lembra o que acontece em Sodoma e Gomorra? Quando os dois anjos chegam na casa de Ló, e quando Ló está ali com eles, e os homens de Sodoma batem na porta da casa de Ló e dizem o quê? Nós queremos abusar desses homens que estão aí. Os homens que estão fora não têm uma relação íntima, amorosa com os anjos. Eles querem abusar. É um abuso. É abuso. Mas não é só isso. Porque aqui em Ezequiel nós vamos descobrir mais coisas. Veja só. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Quais são aí que são elencadas agora? Soberba, fartura de pão e próspera em tranquilidade. Teve ela suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. O próprio Deus está dizendo assim, ó, sabe por que eu destruí Sodoma? O abuso fez parte, mas aqui nos mostra que era soberba, fartura de pão, tempo de tranquilidade e negligência com quem? Com os pobres. E nós ainda temos coragem de falar assim, ó, o problema de Sodoma foi a sexualidade. Não foi só. O maior problema de Sodoma foi esse aqui. Porque é por isso que Deus a acusa. Não há uma acusação contra o abuso que quiseram fazer lá com os anjos. Não há. Mas contra a falta de cuidado com os menos favorecidos, isso sim Deus acusa seu povo. E não acusa simplesmente porque não fazem. Os acusam porque eles têm e não fazem. O 50 vai dizer, foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que eu, vendo isso, as removi dali. Olha, que mensagem. Que mensagem. Deus está falando assim, olha, você e Sodoma vão ter o mesmo fim. Triste. Triste isso. A mensagem, um mensageiro, nós já lemos lá, Ezequiel capítulo 2, de 2:8 a capítulo 3:3, quando Deus manda que ele coma o livro. Sabe, meu amigo, o nosso testemunho pessoal não é simplesmente um sentimento bonito que acontece porque você foi libertado. Nosso testemunho pessoal é você viver as palavras que você devora da Bíblia pela manhã, pela tarde ou pela noite. Nosso testemunho não é simplesmente o que falamos, nosso testemunho é o que vivemos. Eu tenho minhas lutas internas contra os meus pensamentos, e um deles eu quero externar para vocês aqui. Eu fico assim extremamente abalado e triste e revoltado às vezes, quando percebo que alguém entra nesta igreja, ou em qualquer outra igreja que eu estou, e ninguém a cumprimenta com um sorriso e com um abraço. E eu fico pensando, o que a pessoa que vem aqui, depois do nosso convite, os pastores da Novo Tempo dizem, ó, vão à igreja adventista. Todo mundo diz, vão a uma igreja adventista, porque você vai ser recebido de maneira amorosa, e chega aqui as pessoas recebem nossa frieza. Isso me dá uma comoção interna. Eu fico pensando, gente,
Quando eu me aproximo de Cristo, o que Cristo me oferece? Não é amor? O que eu faço com o amor que Cristo me oferece? Isso me perturba. Porque o amor que Cristo me oferece é tão grande que ele não cabe em mim. Eu preciso dividir com alguém, senão eu vou explodir. E com quem que eu divido? Com aquele que chegou e precisa. Que eu vou dizer para você uma coisa. Se a pessoa já veio até uma igreja, ela já usou de muita força para chegar até aqui. Preconceito para sair da sua casa, enfrentar a fofoca da família, a acusação dos amigos. Algumas esposas que saem com a ameaça do marido de que se você for para aquela igreja, nunca mais você volte em casa. E ela pensa, eu preciso de Jesus. E vem. E chega aqui, encontra mais frieza do que em casa. Porque em casa, pelo menos, o marido falou. Aqui, a gente não fala nada. Alguns maridos que recebem de sua esposa ameaça. Se você for, quando você chegar, vai ter outro em seu lugar. E ele vem. E quando chega aqui, se sente traído. Porque o que foi oferecido, ele não recebeu. O que nós estamos fazendo com o amor que estamos recebendo? Esse é o nosso testemunho mais importante. E de maneira rápida, pois o nosso tempo está no fim, eu gostaria de trazer com vocês o estudo de um capítulo rápido, alguns textos só, porque você já viu esse texto milhares de vezes, e eu só quero trabalhar ele um pouco com você. Está em Ezequiel capítulo 28 primeiro, depois nós vamos namorar um pouquinho o 26 e o 27. Nós costumamos estudar o capítulo 28, do verso 11 em diante, e atribuímos essas características a Satanás, como se Deus estivesse mostrando para Ezequiel Satanás diretamente. Quando, na verdade, há muita informação aqui que não vai combinar com isso. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Capítulo 28, verso 11, vai dizer assim: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra quem? O rei de Tiro, e disse-lhe, assim diz o Senhor Deus. Bom, primeiro ponto, sobre quem é essa lamentação? É sobre Satanás? Sim ou não? Tem endereço aí. O rei de Tiro. O rei de Tiro desse período tem nome, se chama Itubaal III. É o nome dele. Segundo as referências históricas, esse é o nome desse rei, Itubaal III. E vai dizer o verso, assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Aqui parece que Deus está afirmando isso, não é verdade? Sim ou não? Sim, se você não leu o capítulo 26 e 27. E nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Tem uma ligação muito forte aqui com o Êxodo 28, verso 17. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafiro, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criados. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até aqui fica fácil de trazer isso para Satanás. O difícil fica agora. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Olha isso. Aqui já complica um pouco. Eu convido você a ir comigo até o verso 26, o capítulo 26. Eu espero que você tenha guardado alguns pontos interessantes
qualidades agregadas a esse rei, o rei de Tiro. O capítulo 26 vai começar assim, olha: no 10º ano, no 1º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, e eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. Olha isso. Aqui Babilônia já tinha invadido Judá. E Judá era concorrente de Tiro na venda de pedras preciosas. Era concorrente de Tiro. Quando Itubaal vê que Nabucodonosor cercou e está lá sitiando a cidade, o que ele diz sobre Judá? O que está escrito aí? O que ele diz? Bem feito. Uau! Ele está dizendo assim, ó, mereceu. O que ele está recebendo, ele mereceu. E quando ele diz isso, olha a manifestação de Deus para com ele. Verso 3. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e te farei subir contra ti muitas multidões, como se faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres, e eu varrerei seu pó e farei dela penha descalvada. Olha, quando Tiro olha para Jerusalém e fala assim, bem feito, mereceu mesmo. Deus olha para Tiro e fala assim, ó, não fale do meu povo. Sou eu quem estou causando a desgraça para eles, e deles cuido eu. Agora, sobre você é o seguinte: você riu do meu povo, então eu vou destruir você também. É? Cuidado quando o irmão cair e você olhar para ele e falar, sabe o quê? Bem feito. Porque talvez seja Deus que esteja educando o nosso irmão. E nós julgando isso, Deus olha para nós e fala assim, bem feito por quê? Vou fazer a você o que Babilônia não vai fazer com Judá. Não devemos ficar olhando para a vida das pessoas quando elas caem. Quando o irmão nosso de fé cai, ele não deveria olhar para nós e enxergar um dedo apontado. Sabe o que ele deveria enxergar? Uma mão estendida. Falando assim, brother, meu irmão, você caiu? Caí. Escora aqui, bora continuar a caminhada. Mas por quê? Porque eu já caí, eu sei que você está passando. Eu sei o que é cair. Na minha infância, lá em Minas Gerais, onde eu morava, tinha muitos bares. Muitos bares. Muitos, inclusive um quase na esquina da casa que eu morava. E uma coisa que eu admirava nos bêbados, sabe qual era? O companheirismo deles. Porque quando um bêbado cai, adivinha quem vai ajudar o bêbado a levantar? O outro bêbado. E uma luta interessante. Mas eu fico pensando assim, um bêbado ajuda o outro a levantar porque caiu bêbado. Porque ele sabe que é cair. Mas um cristão, quando cai, não tem humildade para ajudar o outro que caiu. Parece que nós temos mais vergonha da queda do outro do que da nossa. Eu peço que você vá comigo ao capítulo 27. No capítulo 27, no verso 1, 2 e 3, tem mais informações sobre Tiro. Vai dizer assim, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, ó filho do homem, levanta a lamentação sobre Tiro. Dize a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Essa negociação aqui são de pedras preciosas. E lá no final do texto que nós lemos agora, no capítulo 26, Tiro diz, eba, agora ficarei rica, porque só teria ela para negociar as pedras preciosas. E olha o que Tiro diz sobre si mesma. Vai dizer assim, assim diz o Senhor Deus, ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura.
Tiro dizia de si mesmo: eu sou perfeita em formosura, sou linda, sou perfeita. No coração dos mares estão os teus limites, os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Tiro dizia de si mesmo: eu sou perfeita. Vá comigo agora até o capítulo 28. O verso 1 vai dizer assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, e no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimes o teu coração como se for o coração de Deus. A quem Deus levanta essa lamentação? Sobre o rei de Tiro. E o próprio rei de Tiro dizia o que no coração dele? Vou me assentar no trono como Deus. Eu sou Deus. E o que Deus diz para ele? Você não é Deus. Mesmo que pareça, mesmo que você queira, você não é. O verso 3 vai dizer: sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Deus diz, reconhece que ele é sábio. E até o compara, e uma discussão que temos hoje é se esse Daniel é o nosso Daniel ou um outro Daniel que existia na época. Porque nesse período Daniel era um menino. O verso 4 vai dizer: pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançastes o teu poder, e adquiristes ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão de tua sabedoria no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se elevou o teu coração. Se formos agora até o capítulo 28, de 11 em diante, eu acho que fica mais fácil da gente entender agora. E com isso eu quero encerrar. Veja o verso 11, vai dizer: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Não é uma afirmação de Deus, mas uma ironia de Deus, pois o próprio rei de Tiro já dizia isso de si mesmo. Deus está dizendo assim: você não é tudo isso? Você não é o sinete da perfeição? Você não é cheio de sabedoria? Estavas no Éden. Éden também pode ser uma tradução de santuário, lugar que ele achava que morava, pois se dizia sentar-se como quem? Como Deus. Vai dizer: de todas as pedras preciosas te cobrias. Por quê? Porque a sua maior concorrente, Judá, estava cativa de Babilônia. Sobrou tudo para ele. E vai falar as pedras. Tu eras querubim da guarda. Quando falamos de querubim, já imaginamos um anjo, mas a palavra querubim, do hebraico queruv, é traduzido como ser brilhante. Mesma forma que o rei se auto-intitula no capítulo 26 e 27. Eras um ser brilhante. E Deus coloca que o estabeleceu, o fez. Ele se dizia morar no monte de Deus, andar sobre as pedras. Mas no verso 16 vai dizer que na multiplicação do seu comércio, que comércio? De pedras preciosas. Ele se perdeu. E pela ganância de querer tudo para si, ele recebeu a ira de Deus. Esse texto não se refere a Satanás diretamente, mas esse texto é Deus mostrando a Ezequiel como é Satanás através de um homem. Deus fala assim: Ezequiel, vou te mostrar como é Satanás. Veja esse rei. Ele é como Satanás é. Olhando para esse rei, você vê quem? Satanás, o inimigo. Esse texto faz uma alusão ao inimigo. É uma ilustração, melhor dizendo. Ezequiel escreve para um povo que não parecia com Deus. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Se Deus precisasse usar você para ilustrar alguém, quem Ele usaria? Você seria a ilustração de quem?
Tem você refletido o amor? Tem você refletido boas obras diante dos irmãos? Tem você amparado o pobre? Tem você tido um momento de relacionamento com Deus profundo? Pois sabe, meus amados irmãos, talvez você seja o Jesus que muita gente vai conhecer. Talvez você seja o mais próximo de Cristo que alguém que não conhece esse livro pode ter. Tudo que Deus quer, tudo que Ele quer, é que você pareça com Ele, para poder falar assim: olha, você vê esse meu filho? Ele é o mais próximo do que eu sou. Quer me conhecer? Se aproxime dele. Quer me conhecer? Se aproxime dele. Judá foi destruída porque não parecia mais com Deus. E você? Com quem você parece? Nós vamos ouvir uma música agora. E enquanto a música toca, eu gostaria que você pensasse: com quem você parece? Suas ações lembram quem? Jesus ou o inimigo dele? Ouça a música e permita que Deus toque o seu coração. Deus tem um plano a cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá o seu leito e o caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas ouvem seu mandar, as aves em seu rumo lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar,
Deus, obrigado. Deus só espera que você seja mais parecido com Ele. Sabe o que irá marcar o povo de Deus nos últimos dias? Não é o nosso conhecimento pelas profecias. Não é. Não é o tamanho da nossa igreja. O conforto. Não é. Não é nossa alimentação. Não é nosso vestuário. Mas o próprio Cristo diz que nos últimos dias seremos conhecidos pelo amor que temos um para com os outros. Quando amamos, a profecia faz sentido, a alimentação faz sentido, o vestuário faz sentido, as grandes igrejas fazem sentido, porque são grandes lugares que concentram amor. Porque a alimentação se preocupa com o amor, e o vestuário é uma expressão de amor ao nosso Deus. O fim deste mundo está chegando, como o fim de Judá chegou. E você hoje precisa tomar uma decisão. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para cada criatura. E o que Deus espera de nós é essa frase: não importa onde for, seguirei meu Senhor. Você está pronto a dizer essa frase a Deus? Então fique de pé. Vamos orar a esse Deus. Grande Pai, perdoa a vergonha das nossas ações e nos perdoa por achar que o Senhor não as vê. Por favor, Pai. Senhor, nós temos tantos exemplos de como a sua ira se ergueu contra o seu povo, mas parece, Senhor, que isso não afeta mais o nosso coração. Pois como bons laodiceanos, somos mornos. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dá força para sermos diferentes do que somos. Muda o nosso estado, muda. Derrama teu Espírito sobre nós e causa em nós a transformação, porque nós não conseguimos por nós mesmos. Nosso Pai, como irmãos, reconhecendo o nosso pecado, pedimos o perdão para essa comunidade de fé. Perdoa teu povo, Pai. Perdoa os que estão aqui, perdoa os que estão em casa. Cura as enfermidades psicológicas, psicossomáticas, pelo peso, pela consequência de ignorar uma vida de pecados. Bom Deus, nos dá uma semana na Tua presença e ajuda-nos a enxergar a importância de termos momentos assim, onde estudamos a Tua palavra, louvamos o Teu nome, nos rendemos a Ti e vamos para casa. Leva cada um para o seu lar e abençoa o nosso amigo, Pai, que está assistindo pelas mídias sociais. O alcança também, em nome de Jesus. Amém. Na próxima semana, no próximo domingo, estudaremos Oséias. Você não pode perder. Eu te espero lá. Deus abençoe.